O que você está pensando agora? Você está ouvindo? O que você está pensando? Como que tá essa dinâmica aí entre você e seu pensamento? Você consegue se escutar? Gente, hoje no Entre Nós, eu quero falar um pouco sobre pensamentos com vocês. É um assunto que eu amo de coração e é um dos primeiros assuntos que eu passo na terapia para os meus pacientes. Justamente porque o nosso pensamento, ele norteia muito a nossa vida. Porque ele está completamente ligado à forma com que a gente se sente e a como a gente se comporta. Dito isso, hoje eu preparei algumas dicas para vocês aprenderem a lidar melhor com os seus pensamentos. Eu sei que às vezes pode parecer muito desafiador e muito difícil, porque a gente pode ter excesso de pensamentos muito negativos sobre a gente, sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, pensando nisso, eu preparei esse vídeo para vocês com muito carinho, para a gente conversar um pouquinho sobre esses pensamentos que estão todos os dias, todos os momentos na nossa vida. Vamos lá? Gente, a primeira coisa, nós pensamos o tempo inteiro. Nós pensamos muito durante o nosso dia. E os nossos pensamentos, eles estão ligados à forma com que a gente interpreta o mundo. Então, toda a nossa percepção, ela aparece através do nosso pensamento. Nós podemos ter percepções sobre nós, sobre o mundo, sobre os outros, sobre o futuro. A nossa percepção, ela influencia diretamente nos nossos pensamentos. Então, a gente começa a pensar com base no nosso óculos. Todo mundo tem um, só que com grau diferente. Então, o seu grau, ele não é igual ao grau da sua amiga, ele não é igual ao grau da sua mãe. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa viveu experiências diferentes. Só que, às vezes, o nosso óculos, ele tá meio manchado. Tem vez que ele tá tão sujo que a gente não consegue enxergar direito a realidade. E aí, o que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental? Esses pensamentos que dão uma sujeira na nossa visão. Pensamentos disfuncionais. Então, vamos lá. Eu tenho pensamentos automáticos, o tempo inteiro eu estou pensando. Pode ser pensamento sobre N situações, sobre N coisas, pode ser imagens, enfim. Só que, dentro dessa gama de pensamentos automáticos, eu posso ter pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que vão me levar para um lugar muito desconfortável. Geralmente, são pensamentos muito rígidos, pensamentos distorcidos, que não nos ajudam a funcionar de uma forma efetiva. Então, nós não funcionamos bem justamente porque, se eu tenho um pensamento, eu vou sentir algo com base no que eu pensei. E com base nisso tudo, eu vou ter uma reação, que pode ser um comportamento. Então, gente, dependendo da forma com que eu penso, eu vou me sentir mais triste, eu posso me sentir mais ansioso, posso me sentir nervoso. Por isso que é importante a gente aprender a ouvir e a analisar o que a gente está pensando. Porque nem tudo que a gente pensa é verdade. E ninguém te contou isso. Você acaba aceitando tudo que vem na sua cabeça e acha que tá ok. Mas não, você não é o seu pensamento. Nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade, tá bom? Então, entenda esse princípio. Nem tudo o que eu penso é verdade. Eu não sou o que eu penso. Às vezes eu posso pensar que eu sou uma idiota, que eu sou burra, coisas que você nunca falaria para outra pessoa. Mas você não é. Você sabe que você tem evidências suficientes para te comprovar que você não é o seu pensamento. Depois eu vou fazer um quadro aqui com as distorções cognitivas, que são literalmente esses tipos de pensamentos distorcidos que a gente tem, que não nos ajudam a funcionar de uma forma efetiva. Mas isso é papo para um outro vídeo. Entendendo que você tem pensamentos disfuncionais em alguns momentos do seu dia,
Eu queria passar para vocês agora algumas dicas para como lidar com esses pensamentos disfuncionais. Primeira dica, gente, tenha sempre um papel e uma caneta em mãos naqueles momentos em que você tiver um excesso de pensamentos. Pegue uma folha ou então no bloco de notas. Eu já te adianto que a escrita manual ela é muito benéfica, ela é muito mais benéfica do que a escrita pelo bloco de notas do telefone. Mas se você não tiver, você pode também fazer através do seu telefone, não tem problema. Mas se você estiver ali com excesso de pensamentos, pensando demais, o que você pode fazer? Pega uma folha ou bloco de notas e escreve tudo que estiver passando pela sua cabeça. Tudo, 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 tudo. Sem filtro, sem nada. Só vai escrevendo, 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 que pode te ajudar a tirar os pensamentos da sua mente. É como se o papel ou o bloco de notas fosse uma extensão da sua mente. Então, isso pode te ajudar a tirar esse peso. Para a segunda dica, eu gostaria que você pegasse uma folha ou então o seu bloco de notas do telefone para que você anote, para nos momentos em que você perceber que o pensamento ele tá ali ruminando muito, quando ele estiver te levando para um lugar muito disfuncional, que você vê que ele tá gerando emoções desagradáveis para você, você consiga acessar essas perguntas e, claro, escrever em algum lugar ou então fazer esse trabalho mental mesmo, tá, gente? Eu aconselho você a escrever para ficar mais fácil, para que você perceba de uma forma mais palpável tudo aquilo que está passando na sua cabeça. Primeira pergunta que você vai se fazer: o que aconteceu? Sim, gente, não é a situação que faz com que eu fique triste ou chateado, é a forma com que eu interpreto essa situação. Então você vai descrever a situação para você. Como que você contaria? Se fosse para um amigo, para sua psicóloga, como que você falaria para as outras pessoas dessa situação? Descreva. Segunda pergunta: como que você se sentiu? Acolha a sua emoção. O seu pensamento ele pode não ser verdade. O que você está pensando pode não ser real, pode não ser algo que vai te dar um certo benefício, mas a sua emoção ela é real. O que você está sentindo na sua pele. Não tem como a gente falar que é mentira você estar ansioso ou com medo, mas o seu pensamento, às vezes, ele não é real. Terceira pergunta: o que eu pensei? O que passou pela minha cabeça nesse momento em que eu comecei a perceber essa emoção mais desagradável? O meu pensamento e a minha emoção, eles andam juntinhos. Então, eu preciso, primeiro, acolher a minha emoção e depois racionalizar, entender o porquê que eu me senti dessa forma. Então, você vai se questionar. O que eu pensei? O que passou pela minha cabeça? Qual foi a imagem que passou pela minha cabeça? Às vezes pode acontecer de não ser algo falado na sua cabeça, mas de você ver alguma imagem que pode te causar uma certa emoção desagradável. A gente sabe que a gente acaba sendo engatilhado por diversos fatores. Após você anotar o que passou pela sua cabeça, você vai se perguntar: de 0 a 10, o quanto que eu acredito nesse pensamento? Esse pensamento, ele já passou pela minha cabeça em algum outro momento? Eu já me senti dessa mesma forma em alguma outra situação? Porque assim, você vai perceber o seu padrão de funcionamento. Você vai perceber essa automatização desses pensamentos acontecendo na prática, na hora que você se questionar e avaliar se você já teve pensamentos parecidos desse tipo anteriormente. A próxima pergunta, gente, ela é excelente para a gente fazer como se fosse uma tabelinha ali nas nossas anotações. Então, você vai se questionar: eu tenho alguma evidência, alguma prova de que isso que eu estou pensando é real? Eu tenho alguma evidência, alguma prova que não apoia esse pensamento? Quais as minhas provas concretas? É isso que você vai se questionar. As evidências que você tem a favor ao pensamento e contra o seu pensamento, para que você literalmente avalie quais as suas provas, quais as coisas concretas que você tem sobre esse pensamento. E aí,
entra um parêntese aqui, tá, gente? Nós não temos certeza das coisas. A gente não tem controle sobre muitas coisas. Nem sobre os nossos pensamentos a gente tem controle. A gente tem controle sobre o comportamento que você vai ter após você pensar. Então, você não tem controle do que você está pensando. Você tem controle de como que você vai agir a partir desse pensamento. O pensamento ele é automático, ele só vem. Só que você pode escolher regar e fazer com que esse pensamento cresça na sua cabeça, ou você pode escolher deixar ir. Você pode olhar o seu pensamento como se fosse uma nuvem e ver ela indo embora lá no céu. Só que para isso, você precisa questionar e mostrar para o seu cérebro que não faz sentido. Dê o benefício da dúvida para a sua cabeça. Porque, gente, se você quiser controlar 100% das coisas, nossa, aí a gente vê muito da sua percepção sobre as coisas e o mundo, né? Por que eu me sinto mais confortável em ambientes familiares? Porque eu já sei como lidar com tudo o que vai acontecer. Então, se dê o benefício da dúvida. Muitas vezes a gente não vai conseguir controlar algumas coisas e nem os nossos próprios pensamentos. A próxima pergunta, gente, ela diz muito sobre a resposta do pensamento. Então, se você pensa, por exemplo, que o seu parceiro está te traindo, você vai se questionar. O que eu falaria para uma amiga se ela estivesse passando pela mesma situação? O que eu falaria para uma pessoa querida ou para um familiar, para uma amiga, se essas pessoas estivessem passando pela mesma situação? Será que eu ia colocar lenha na fogueira? Eu ia falar, não, seu marido, eu acho também que ele tá te traindo. Eu acho que você devia contratar um detetive e seguir ele. Porque eu não sei não. Só pelo que você tá me falando, que você pensou, eu acho que isso é intuição. É intuição, você é muito intuitiva. Gente, não. Muitas vezes a gente não age assim com as outras pessoas. Então se questione. Como eu agiria se uma outra pessoa estivesse passando por essa situação? Uma pessoa querida, uma pessoa amiga, uma pessoa que eu gosto. Como que eu falaria? Como eu agiria dentro desse assunto? Eu botaria mais lenha na fogueira, tentaria abafar o caso? Ou eu faria essa minha amiga pensar, refletir para ver se é isso mesmo? Meio que FBI. E por fim, anote num cartão de enfrentamento. Tem uma técnica muito boa na terapia cognitivo-comportamental, que é o cartãozinho de enfrentamento, que é um cartão que você carrega geralmente com você, que você vai ler a resposta a alguma situação que você gostaria de enfrentar. Então, se você tiver, por exemplo, uma entrevista de emprego, você estiver se sentindo muito preocupado, muito ansioso, você pode, por exemplo, escrever no cartão de enfrentamento uma palavra de conforto, coisas que você gostaria de pensar, que não vão colocar você nesse lugar de desconforto, e sim que vão te acolher, que você vá sentir essa validação de você mesmo. O cartão de enfrentamento ele é uma excelente técnica para que você controle o que você está pensando, bem entre aspas, tá, gente? Porque como a gente aprendeu aqui, nós não conseguimos controlar 100% os nossos pensamentos, mas a gente consegue controlar a forma com que a gente lida com eles. Então eu posso sim, após identificar um pensamento distorcido, um pensamento disfuncional que não me ajuda a funcionar da maneira correta, eu posso sim pegar uma folha, anotar uma resposta para aquele pensamento. Uma resposta que não vai me deixar desconfortável. Pelo contrário, que vai me dar um acolhimento, uma palavra amiga, um colo, que muitas vezes é o que a gente precisa. Se você ficou até aqui, eu gostaria de agradecer muito e te falar que nós vamos passar por essa juntos. Esses pensamentos, eles vão ir diminuindo à medida que você for criando essa habilidade de metacognição, que é a habilidade que a gente tem de pensar sobre o que a gente está pensando, de avaliar os nossos pensamentos, de entender os custos e benefícios de pensar de determinada forma.
É uma habilidade e eu sei que fazendo esses exercícios você vai conseguir passar por esses pensamentos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir. E se você quiser aprender mais sobre o funcionamento da nossa mente, refletir sobre o eu, o você e o nós, eu tenho um grupo gratuito que está na descrição, tá? O link é um grupo no WhatsApp onde eu envio reflexões que vão fazer você pensar e refletir um pouquinho mais sobre o funcionamento da sua vida, como você tem lidado com as suas questões. É isso, meus amores. Um beijo para vocês e até semana que vem.